Oi, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre essa caneca aqui. Caneca Tieso Favorite. Ela tá bem alta no AliExpress. E a gente vai tentar responder até o final do vídeo se vale ou se não vale a pena adquirir essa menina aqui, beleza? Então, pessoal, de início a gente percebe que ela é uma canequinha, não é simplesmente um copo, né? Ela tem esse apoio aqui, esse suporte, e é bem confortável, eu adoro. É muito mais confortável e prático do que segurar assim, né? Se não tivesse um suportezinho, essa alcinha. E ela vem com essa tampa aqui, que é de plástico, mas é um plástico bem resistente, né? A gente consegue observar aqui pela construção, é bem premium, bem legal. E ela vem com essa tampinha aqui, cara. Quando a gente vira essa tampinha, a gente consegue vedar, né, completamente a tampa e por conseguinte o copo, né? Então a gente fecha aqui, ó, e ele fica bem vedado, tá? Se a gente colocar o líquido no copo, que eu vou mostrar pra vocês que tem líquido aqui, só tentar aqui mostrar, ó, tem água aqui. Se a gente colocar o líquido, fechar bem fechado a tampa e tentar derrubar o líquido, ele não vai cair. Ó, vocês podem ver aqui que não tem nada caindo na minha mão e eu tô tentando forçar, né? O máximo que vai acontecer é, de fato, ficar um pouquinho suado aqui, né, na tampa e ao redor, mas nada a ponto de cair ou alguma coisa do tipo. Então, isso aqui é um ponto extremamente positivo para essa garrafa, né, para esse copo, para essa caneca, porque de fato ela facilita bastante o transporte, né? Então, se você colocar no carro, numa bolsa, numa mochila, ela não vai derrubar, né, o líquido, muito provavelmente. Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui como é que ela chega, cara. Então vamos lá, pessoal. Essa daqui é a embalagem dela, tá? Ela chegou junto com outros produtos, inclusive que depois a gente faz o review deles, mas esse aqui é a embalagem dela, tá? Ela vem muito bem embalado. Eu não vi problema nenhum com o transporte, ela não teve nenhum arranhão nem nada do tipo. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui é ela no primeiro dia, já tem 2 meses que ela chegou aqui em casa, tá? No dia 6 de março, salvo engano, ela vem com esse canudinho que eu de fato não uso, beleza? Mas enfim, tem gente que gosta. Não é muito meu estilo, mas ela tá aqui intacta, sem nenhum problema no transporte. Essa daqui é a tampa dela que eu mostrei pra vocês, né? Com uma qualidade bem interessante. Esse foi o vendedor que eu comprei no AliExpress. Eu gostei bastante. Ele é um vendedor renomado, né? Eu já dei até uma pesquisada aqui para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês não precisarem fazer essa pesquisa. Esse é o nome da loja. Eu visitei a loja, as avaliações positivas são muito, muito boas e eles têm um número de seguidores muito alto, o que indica que de fato eles são confiáveis. O preço tá bem em conta, tá R$ 88 por essa daqui que eu comprei. Essa que eu comprei é a de 600, tá? Porém, eles têm a versão também de 890, que é quase 900 ml, né? Que aumenta o quê? R$ 8, né? Então fica muito, muito mais em conta, por exemplo, do que uma Stanley, né? Que essa daqui de 1,18 litro tá R$ 315, né? O triplo do valor. E eles têm basicamente as mesmas coisas, os mesmos componentes. Então vamos dar uma olhada aqui justamente nisso. As especificações aqui desse da Stanley são justamente essas, né? Ela é feita de aço inoxidável, pelo menos essa daqui que a gente está pegando, 18 por 8, 90% reciclado, livre de BPA. Esse BPA, ele é chamado de bisfenol A, beleza? Também conhecido por BPA. Ele é basicamente utilizado na produção de plásticos e resinas, né? E ele pode ser bem nocivo para a saúde. Esse aço inoxidável aqui, nessa qualidade, ele é livre, né, de BPA, ele não solta essa substância, né? E essas especificações, elas são basicamente as mesmas presentes nesse copo aqui que a gente vai comprar no AliExpress. Esse aço inoxidável, eles chamam lá de stainless steel, né, que é basicamente isso daqui. Esse stainless steel deles aqui é o stainless steel 304, tá? É um tipo de aço inoxidável que é bem comum nesse tipo de material. E se a gente for observar, ele tem basicamente a mesma composição desse copo Stanley. Ele tem 18% de cromo e 8% de níquel, né? Então é basicamente a mesma composição aqui, ó, 18 por 8 desse copo Stanley, né? Então a conservação, pessoal, vai ser basicamente a mesma coisa, né? Então eu acredito que nada justifique esse valor, senão, obviamente, o status e a marca. Ok, de acordo com o vendedor aqui no AliExpress, o desempenho dela, né, do isolamento é de cerca de entre 6 e 12 horas. Qual é a minha experiência? Então vamos lá, a minha experiência é a seguinte: de fato ele conserva muito bem, tá? E ele geralmente conserva em média 1 hora e 1 hora e meia, ali, às vezes um pouco mais, dependendo de alguns outros fatores. Um gelo, uma pedra de gelo, ela costuma durar cerca de 1 hora, 1 hora e meia, né, nesse copo. E se você colocar mais pedras de gelo, eles vão acumulando, né? Então, por exemplo, teve uma vez que eu testei com 5 pedras de gelo, durou pelo menos 5 horas, né? E eu fiz uns testes aqui, inclusive, com algumas pedras de gelo, com 3 pedras de gelo, e elas duraram um tempo significativo. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho.
Relembrando, esse não é o foco do vídeo, né? Mas é justamente só para fundamentar um pouco mais e embasar um pouco mais do que eu tô falando. Então vamos dar uma olhada. Eu coloquei aqui, ó, 3 pedrinhas de gelo, né? Como vocês podem ver. Isso era por volta de 1h30 da tarde. Tá? É um dia que tava muito quente, inclusive. Vou já mostrar o relógio. Ó, 1h38. Esses 24 graus aí não estão representando a realidade. Mas beleza. Temos aqui essa temperatura. 1 hora depois, a gente consegue ver que a caneca tá suando, né? Como eu falei pra vocês, ela sua bastante aqui em cima, né? Mas ela não escorre, não desce esse suor, né? Vocês podem até ver aí. E vamos ver como é que ela tá agora. As 3 pedrinhas de gelo ainda estão intactas, né? Aqui a gente consegue ver como ela tá 2 horas depois. Ó, as pedras de gelo ainda se encontram quase da mesma forma da hora anterior, né? Ainda tem um pouquinho de gelo aí, dá pra conservar bacana. Pessoal, depois disso eu tinha acabado de sair de casa, né? E eu voltei lá por volta das 10 horas. Eu fui testar, né, pra saber se ainda tinha gelo, pra saber se a temperatura estava agradável. Isso aí sou eu bebendo e gravando o relógio. E a temperatura ainda estava bem agradável. Vocês poderiam ver que inclusive está bem suadinha, né? A tampa da garrafa, mas nada no solo, nada na superfície, né? Nada na mesa. Beleza, pessoal, então a gente já pode analisar alguns prós e alguns cons dessa garrafa, né? Os prós é que, de fato, o custo-benefício dela é muito bom. Ela, de fato, tem um design bem bonito, bem premium, o acabamento é bem legal. A tampa é feita de um material bem legal, bem resistente, e como eu mostrei para vocês, ó, veda muito bem, né? Não desce a água. O tempo de conservação é muito bom. É muito parecido com o uso dos copos Stanley, né? Então eu acredito que não haja uma diferença significativa entre a conservação desses dois copos. Porém, a gente tem alguns lados negativos. Quais são os lados negativos? Um dos lados negativos é justamente o fato do suor ficar concentrado aqui em cima, mas nada que me incomode, nada que desça, né? Ele realmente fica acumulado ali em cima, mas ele não desce, né? Então eu nunca tive problema com essa caneca molhando qualquer coisa. É um ponto negativo, com certeza. Porém, ele não é tão negativo assim, justamente por esse suor não descer para o fundo da caneca. O que faz com que não molhe a superfície que ela esteja. Além disso, a gente tem alguns pontos negativos que são incomum, na verdade, entre praticamente todas as garrafas e todas essas canecas que são com duplo isolamento a vácuo. Elas não podem levar nenhuma queda praticamente, tá? Essa daqui, inclusive, já levou uma queda ou outra, mas até então não tem nada de diferença na questão da conservação. Mas eu tenho uma outra que é maior, que não é desse mesmo modelo, é de outra marca, que ela levou uma quedinha, nem foi tão alta assim, e ela já perdeu consideravelmente a capacidade de conservação. Então a gente tem que ficar bem atento no que tange a isso. E já que a gente está falando de conservação, pessoal, vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas que vêm, né, com essa canequinha. Então, pessoal, a gente tem esse manual de instruções que ele vai dar umas dicasinhas de conservação e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha nele rapidinho? Então, vamos lá. Inicialmente, né, o fabricante sugere que a gente faça o seguinte, que a gente pré-aqueça essa caneca, se a gente quiser usar líquido quente, obviamente, ou então que a gente pré-resfrie ela, né, para maior eficiência. Além disso, ele dá umas dicas aqui de como a gente pode fazer para limpar de uma maneira efetiva com o mínimo de dano, né? Que a gente tente limpar sempre à mão, né? E utilizando, pessoal, sempre a parte amarela da esponja, nunca a parte verde, tá? Porque senão vai arranhar essa caneca. Além disso, ele tá dando umas dicas aqui, né, de manter essa caneca sem líquido se você for passar um longo período sem utilizá-la. Dentre algumas outras dicas aqui para evitar, enfim, a sujeira e o fedor. A gente tem algumas dicas aqui também sobre o quanto preencher de líquido, né? Eles dão umas dicas aqui de não encher tanto o líquido. Eu acredito que isso também tenha impacto na questão da conservação da temperatura e impacto também na questão do vazamento ou não desse líquido, né? Principalmente se você tiver num transporte. Essa dica 9 é extremamente importante, né? Foi aquela que eu falei de ter bastante cuidado para ela não cair, tá? Porque isso pode afetar bastante o isolamento. Além disso, a gente tem essas 3 últimas dicas aqui, pessoal. Essa caneca ela não foi feita para ser usada com gelo seco. Então, se você for colocar uma bebida gaseificada nela com gelo seco, isso pode danificar. Aí ele está explicando aqui por quê, né? Enfim, ele está dando dica de sopa, né? Ele está falando de leite também, que são materiais que às vezes estragam muito fácil, né? São líquidos que estragam muito fácil. Então, eles estão sugerindo que a gente não use na caneca por bastante tempo ou por períodos prolongados. Lembrar de lavar sempre a mão, né? E de não colocar no micro-ondas.
Pessoal, eu acredito que tenha sido isso. Eu tenho essa caneca, como eu falei, já há cerca de 2 meses. E eu não me arrependo. Na verdade, eu sempre recomendo para os meus amigos. Essa caneca é muito legal. Vale muito a pena. O custo-benefício é muito bom. Principalmente se comparado à Stanley, que foi a que a gente viu aqui. Então, assim, se vocês estão pensando em comprar uma caneca térmica, um copo térmico, eu recomendo bastante esse. Eu curto bastante esse estilo caneca, porque eu acho bem confortável e bem fácil de transportar. É legal para colocar no carro. Ah, um ponto extremamente positivo também, que eu esqueci de mencionar anteriormente, é que quando a gente está no carro, às vezes a gente vai beber num copo e fica encostando no dente, né? Fica machucando. Com a tampa, não. Com a tampa, o design é muito propício justamente para esse tipo de utilização, né? Que a gente estaria utilizando numa correria, enfim, no transporte, né? E eu achei isso bem legal, tá? Essa tampinha, ela funciona muito bem para isso. Além de vedar bem e impedir que o líquido, enfim, derrame no carro, ou seja lá onde a gente estiver. Além disso, ela cabe e encaixa perfeitamente no compartimentozinho de copos do carro, tá? Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram, deixem seu like, seus comentários, e me digam se vocês acham que vale ou que não vale a pena, né? Eu vou colocar o link aqui na descrição, dessa caneca com os vendedores que eu já pesquisei, né? Que eu confio. E eu sugiro que vocês comprem por eles. Até para ajudar também o canal, que eu vou colocar o link de afiliado, tá ok? Então, pessoal, muito obrigado. Abração, até a próxima.